Bom, a Carol, ela é advogada especialista em cibersegurança, proteção de dados, LGPD, resposta a incidentes e contratos. Fera pra caramba, tem uma vasta experiência já. A maioria de vocês já conhecem, né? Eu sou o Bob, faço um pouquinho de tudo, sem nada, estou estudando ainda. Então, eu sei um pouquinho de cada coisa aí, de pentest, de cibersegurança, de infraestrutura, DevSecOps, e acho que também de Windows 3.11, pela minha idade. Então, vou começar aqui, só puxando um pouco o assunto, antes da Carol começar a dar o show dela. Vale lembrar que o que define o hacker ético do criminoso? Né? O que tem entre um e outro? Quando você é um e quando você é outro? Hoje tem muitas empresas, eu vejo por aí várias empresas que não são éticas e fazem o trabalho de pentests como ético. O que eu quero dizer? Ou elas atacam outra empresa para poder conseguir o contrato, ou elas acabam expondo dados, ou um dos profissionais dela acaba vendendo esses dados para a concorrência. Isso eu já vi acontecer bastante, né? Então você tem essa limitação. Ou também o caso que mais acontece nos grupos, isso inclui o nosso, é o caso do guri que está lá, já está aprendendo, já aprendeu umas técnicas, né? E ele quer testar, quer testar tudo. Ele vai lá e vê um site ali, deixa eu testar esse site. Putz, achei um bug aqui. Cara, achar bug em site é o que mais tem. Não falta. Qualquer site que você vai abrir, você vai achar um XSS para atacar, né? Aí você vai pegar e vai mandar um e-mail para a empresa falando que você encontrou um bug, se tem programa de recompensa. Só que isso é uma extorsão, né? Você encontrou uma vulnerabilidade, você hackeou e agora você quer uma grana, né? Por mais que tenha a boa fé, quem manda, né, é a lei. Tem aquele velho ditado que de boa fé o diabo está cheio, o inferno está cheio, né? Tem bastante por lá. Então, é isso que a gente tem que entender onde que estão os nossos limites como profissional de cibersegurança. Passar para a Carol aqui um pouquinho, e ela vai explicar direitinho para vocês isso aí, como é que é. Bom, gente, o Bob, quando me fez esse convite, eu achei muito interessante, porque é uma linha muito tênue, né, entre o que pode e o que não pode, né, entre fazer e não fazer. Porque um pentest, ele é algo que ele é possível, ele está dentro das regras, ele está dentro da lei, mas desde que ele tenha uma autorização, né? O que é um pentest, né? Lógico, eu não vou entrar aqui no escopo técnico, porque isso é com vocês, realmente, vocês viram aí, já tive um problema até para ligar a câmera, né? Então eu não vou nem entrar nesse escopo. Mas o que ele é um pentest? Ele nada mais é do que uma simulação controlada de ataques para identificar as vulnerabilidades de uma empresa. E toda empresa ela tem uma vulnerabilidade, né? Toda empresa ela tem aí, ela pode ser um alvo, né? A gente fala aqui na PPTech, quando a gente está aqui fazendo as nossas análises de vulnerabilidade, que a segurança, 100% de segurança é uma utopia, isso não existe. Então, o pentest, ele é necessário para qualquer empresa. Mas quando que ele não é um crime? Quando ele tem uma autorização. Então, quando que vocês podem fazer esse pentest sem que vocês não tenham nenhum tipo de consequência? Quando a empresa autoriza, né? Quando vocês são contratados para esse tipo de serviço, né? Quando vocês têm um objetivo. Olha, preciso que vocês façam esse tipo de trabalho e vocês vão passar esse escopo, vocês vão passar as regras, vocês vão pedir os documentos, vocês vão passar o que vocês vão fazer, quais são as medidas, os horários. Então, isso é um pentest, os IPs, claro. Então, tudo isso é necessário. Isso é o que diferencia um hacker de um cybercriminoso. Mesmo que vocês tenham boa intenção, sem uma autorização, isso é um crime. E aqui no Brasil, a gente tem consequência. Passa aí, Bob. Pode passar. Aqui é uma continuação do anterior, que é o que é permitido e o que não é, né? Então, um teste de invasão é permitido? É permitido. Ah, eu posso, então, ter um teste de invasão num servidor da empresa? Eu posso, sim. Quando que eu posso? Quando a empresa me pedir. Quando eu informar quando eu vou fazer, como é que eu vou fazer, o horário que eu vou fazer, o que eu vou invadir, como eu vou invadir. Então, isso tem que ser acordado. Eu preciso informar a empresa inteira? Não. Mas
o CEO, o responsável, o representante, esse sim. Quando que eu não posso? Quando ele não é autorizado. O Bob me fez uma pergunta esses dias do seguinte sentido: olha, eu trabalho numa empresa, eu sou funcionário da parte de tecnologia mesmo, né? Eu sou do TI, e eu tô ali, eu acho que eu preciso fazer essa teste de vulnerabilidade. Mas eu não fui chamado para isso, eu não fui solicitado. E eu fiz. Gente, isso ainda é um crime. Você vai responder, pode ser demitido por justa causa, você vai responder criminalmente e você vai responder civilmente. Porque você vai ter que responder também pelos danos que você pode causar. Se você, de repente, extraviar dados, né? Então, você vai também responder administrativamente via LGPD. Você pode responder também pelo Código Penal e você vai perder o emprego sem nenhum tipo de benefício, tá? Então, isso tudo é consequência. O pentest, ele é permitido, é algo necessário, desde que tenha a autorização prévia. Gente, vocês podem me parar, vocês podem fazer perguntas, tá? Porque senão... Eu tenho aqui um bocado, eu tô só esperando dizer que pode. Fala, por favor. Eu falo já do multinaturalista, mas para não atrapalhar tanto. Pegando dois ganchos que o Bob falou, que você falou também. O primeiro foi, tem empresa que não é ética e faz teste sem autorização. Isso eu já vi e já sofri, e já fiquei dos dois lados, certo? Uhum. E normalmente acontece, não, pô, vamos fazer aqui, a gente faz um reporte, mostra a empresa e tenta vender. Aí eu trabalhava numa empresa que isso aconteceu, né? Aí eu perguntei ao cara, quem pediu? Aí o cara travou, eu fiz, tem algum NDA? Para quem não conhece, o NDA é um documento, né, que ele delimita, né, o escopo e restringe questão de informações da empresa. É um acordo de cavalheiros, assim. Aí eu fiz, quem é que deu o NDA? Aí o cara googlou, pô, como é que faz um pentest na minha empresa sem eu pedir? E era uma outra empresa de cyber, inclusive, não era tipo o Zezinho, era uma empresa de cyber que fez um pentest sem autorização. E outro ponto também que você falou, que é tipo, o cara é funcionário da empresa e ele faz pentest para ser proativo, né? Esse cara, eu trabalho com esse acidente, para quem não me conhece, esse cara, ele está causando incidente de segurança, certo? Por quê? Vamos supor que faça um pentest e bata no RH e ele pega a planilha lá do RH de funcionários que vai ser demitido. Esse cara não tem autorização de acesso ao ambiente. Isso é um incidente de segurança. Incidente de segurança não é somente ataque de ransom, é o cara que entrou na porta de um setor sem autorização, por exemplo. Vai em qualquer escopo. E aí, assim, isso que a gente está trazendo, eu acho que é importante, assim, dizer, olha, você quer aprender, olha, você que é empresa, para aprender, você está falando até com o Bob um dia desse. Pô, tem um monte de ferramenta, pô, tem bug bounty, tem CTF, você não vai deixar de desenvolver tecnicamente. Inclusive, é até melhor, porque você vai ter lá um ranking, você vai ter um histórico, né, que você achou a vulnerabilidade, foi pago para isso, mas para chegar no ponto em que você faz um pentest, né, e você que é advogada, principalmente, que está reforçando isso, sem autorização, e o cara pede, olha, tu tem um trocado aí para me dar, isso é extorsão, pô, isso é crime. Né? Isso é um crime. Sobre isso. Exatamente. Perfeito, Eric, é exatamente isso. Isso é um crime e você pode responder, a gente vai até falar mais para frente sobre isso, você pode responder em várias instâncias, né? A gente não está falando só da responsabilização criminal. Aqui a gente está falando de responsabilização civil, que é aquilo que a gente está falando sobre pagar, né? A gente precisa ter algo palpável, né? Então, como que o empresário, por exemplo, que foi invadido, ele pode ser recompensado, né? A gente pode ser indenizado, que é como a gente chama no judiciário, né? Ele vai ser recompensado, indenizado com dinheiro. Então, você vai responder na área civil, para você efetuar pagamentos ou até indenizações materiais, dependendo do dano que você causar, ou só morais, porque você teve um prejuízo, né? Eu uso muito uma analogia que é muito boa, pelo menos para entender. Se eu estou andando na rua e eu vejo que a casa está vazia, eu pulo o muro, eu estou cometendo um crime, correto? Uhum. Veja, quando eu estou vendo que tem
que tem uma vulnerabilidade na empresa. Eu não fui chamado para fazer esse tipo de serviço. Mesmo assim, eu fiz esse pen test, eu também estou invadindo a privacidade, eu estou invadindo a casa daquela empresa, né? Eu estou pulando o muro, por mais que seja cibernético. Então, eu vou responder criminalmente por essa invasão, mas eu também vou responder civilmente, porque se nessa pulada de muro eu roubei, aí eu quebrei alguma coisa, eu danifiquei o muro, então eu vou também responder civilmente. Se nisso tudo que eu fiz, eu também tive aí uma exfiltração de dados, eu vou responder pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque eu também tive uma violação de dados pessoais. Então, tudo isso é muito grave. Você vai responder, no mínimo, por 3 legislações. Então, tem que tomar muito cuidado. Você está corretíssimo. Não importa que você trabalhe naquela empresa. Não importa que você está... Olha, eu estou aqui, eu vou primeiro invadir aquela empresa, vou mostrar as vulnerabilidades dela e vou falar, olha, me contrata, eu vou resolver o seu problema. Eu estou cometendo um crime de extorsão. É um outro problema. É um outro crime. Então, isso é gravíssimo, você está corretíssimo, perfeito. E esse problema, ele é tão longo, ele é tão complicado, que até quando você tem autorização, ele é um problema. Exato. Porque quando você faz o pen test, em alguns momentos você encontra com possibilidade de filtração de dados. E você tem que provar isso daí. Você vai fazer o seu relatório e vai fazer uma POC para mostrar que é possível exfiltrar dados. Mas você, mesmo com autorização do pen test, a sua POC não pode exfiltrar os dados. Até, olha, se eu fizer isso aqui, se eu apertar esse botão, eu consigo. Você tem que fazer a POC de uma forma que você não exfiltre os dados, mas mostre que é possível exfiltrar os dados. Então, é bem complicado, é muito tênue essa profissão. É como o policial tem a arma, o ladrão tem a arma, quem pode usar? Né? E quando que o policial, mesmo com o direito de usar a arma, ele pode usar a arma? Então, é muito tênue isso, sabe? Essa profissão, ela dá muito poder e, ao mesmo tempo, coloca todo mundo em muito risco. Tanto a empresa, você mesmo, outras pessoas, né, quando você filtra dados. Então, realmente é muito tênue. Adriano vai falar a mão aqui, mas queria Adriano falar, só para uma coisa também importante, até como você recebe a autorização do seu chefe, né? Olha, faz esse teste aqui, na minha visão leiga, tá, Carolina? Então, você vai poder falar melhor que eu. Na minha visão leiga, eu acho que mesmo nesse ponto, deve-se ter uma documentação de acordo de NDA, de escopo, qualquer coisa, mesmo que seja autorizado pelo meu chefe. Por que eu penso isso? Porque se algo acontecer, eu tenho um respaldo de um documento que me autoriza a fazer aquilo ali. Assim, eu penso assim. Você está corretíssimo. Acho que, não sei se no próximo ou 2 depois, a gente vai falar sobre isso e precisa sim. Precisa, porque a gente fala no direito que as palavras voam, né? Os documentos, eles permanecem. A escrita, ela fica. Então, a gente realmente precisa de um documento. É hora que vem uma auditoria, começa a pressionar as pessoas, aí, não mandei nada, não. Não fui eu, não. Nunca ninguém. O problema foi um ataque, exatamente. O filho nunca tem pai. Exato. Oi, Adriano, tudo bom, mão? Meu amigo. Exato. Bem, boa noite, primeiramente. Boa noite, Adriano. Sim, a minha pergunta é a seguinte: suponhamos que a gente trabalha numa empresa e a gente, por curiosidade, né, quer fazer um pentest para ver o quanto a empresa cria segurança nos seus funcionários. Também seria um crime neste caso? Se você não tiver uma autorização por escrito, sim, é um crime. Porque se você fizer esse pen teste sem uma autorização, sem um escopo definido, você pode ser, inclusive, mandado embora por justa causa. Você vai responder aí, inclusive, via CLT, né? Então, você não vai estar só respondendo criminalmente, nem só civilmente, nem via Lei Geral de Proteção de Dados, você também vai responder pela CLT. Você pode ser mandado embora por justa causa. Não, tem empresas, tipo, vamos supor que a empresa te chota por justa causa. Também tens como meter um processo na empresa, porque vamos supor que eles estão vulneráveis
e uma pessoa do mal consegue atacar ele e expor os dados deles. Também seria mal para o pessoal da empresa, nesse caso para os funcionários. E eles teriam dados vazados. Se a pessoa mentigasse isso, não aconteceria isso. Nesse caso, Adriano, você está punindo a empresa antes dela cometer o crime. Saca? Porque você está falando assim, pode acontecer, mas não aconteceu. Mas o fato que aconteceu é que você testou a empresa. Esse é o fato. Exatamente. Uma coisa é você ter uma autorização para testar a vulnerabilidade da empresa, tá? Você tem essa autorização da empresa. A outra são cybercriminosos testarem a vulnerabilidade, invadir essa empresa, porque ela tem, como no início a gente até falou aqui, que a segurança 100% é uma utopia, ela não existe. Tá? E cybercriminosos estão aí, né? A gente está vendo que existe cada vez mais cyberataques, né? Então, cada vez mais terão ataques nas empresas. Se a gente for partir dessa premissa, então a gente vai ter que fazer pentest o tempo todo, diariamente, sem nenhum tipo de autorização. E a gente vai estar cometendo crimes, a gente vai estar se equiparando a esses cybercriminosos. Então, uma coisa são hackers éticos, e a gente tem autorização para fazer o pentest. O outro são os cybercriminosos que estão fazendo esses ataques e invadindo as empresas. Tá? São coisas distintas. O Alex tem uma pergunta aqui. E para a cereja no bolo, um erro não justifica o outro. Exato. Um erro da empresa não justifica o seu erro em expor a empresa. Né? Exato. O Alex perguntou aqui o seguinte, isso passou a ser crime pós-LGPD ou sempre foi? Né? Que falar que antigamente eu ouvi falar que descobriu que assim, tem essa falácia, né? Que descobrir falhas não era crime, e o quanto isso é verdade, ou sempre foi crime, e isso é, tipo, lenda urbana, né? Na minha concepção leiga, é lenda urbana, né? Não. Tem um slide só disso daí. Não, sempre foi crime. Sempre é muito tempo, né? Mas não surgiu com a LGPD. Na verdade, ele tem desde o Marco Civil da Internet, como o Bob falou, estou adiantando os slides, então quando a gente passar lá, a gente já falou tudo. Teve o Marco Civil da Internet, a gente tem aí a Lei Carolina Dickmann, que na verdade agora não é mais Lei Carolina Dickmann, ela passou a ser do Código Penal, no artigo 154A. Então, a gente tem aí, desde 2012, 2014, a gente já tem que invasões, crimes cibernéticos existem. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor somente em 2020, e ela é voltada para a proteção de dados, né? Pessoais, né? Dados pessoais. Então, já o crime cibernético já é desde 2012, então ela é bem anterior. Tá? E, lógico, já existe o Código Penal há muito antes, né, gente? Aqui, claro que com o Marco Civil da Internet, com as exposições da internet, com, lógico, exposições de nudes, tudo isso ficou muito mais forte. Então, não é com a Lei Geral de Proteção de Dados, não. É que, lógico, com o avanço da tecnologia, com o avanço da legislação, tudo isso ele vai sendo aprimorado, vai trazendo mais legislações. Então, agora, por exemplo, com tecnologia, com inteligência artificial, tudo isso vai sendo aprimorado, ele vai sendo englobado. É que com a Lei Geral de Proteção de Dados deu um boom, né? Então, ficou mais famoso. Então, antes, a Lei Carolina Dickmann, todo mundo achava que era só nudes, e não é isso, são crimes cibernéticos. O Marco Civil da Internet era o quê? Crimes cibernéticos, e assim a gente foi indo. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o Marco Civil, ele classifica dados como ativo. Uhum. Ou seja, roubaram um dado é o mesmo que roubaram um notebook, um celular ou um carro. É isso mesmo. É tratado como ativo, né? Isso mesmo. Estou aprendendo. É isso mesmo. Ele perguntou aqui, me perguntou se, basicamente, então, assim, né, uma dúvida dele. Basicamente, então, em 2012, foi que começou a se tornar crime, né? Antes era o quê? Contravenção? Não, né? Acho que... Não, era crime. Né? Ele era um crime, isso ali só não era tipificado. A gente usa, quando ele não tem uma tipologia correta, a gente chama de gente colocava ele por analogia, né? Isso não quer dizer que ele não era um crime, ele só não tinha a interpretação, né? Exato. Até hoje, assim, ainda, assim, melhorou bastante, mas ainda é assim um pouco, né? Depende do tipo de ataque, essas coisas.
Exato, exato. Como eu falei, né, a tecnologia ela é muito rápida, ela está sempre avançando muito. Então, algumas vezes, a gente tem que usar aí algumas analogias. Eu até procurei alguns crimes, por exemplo, algum pentestes que tinha feito aqui no Brasil, que de repente tivesse sido divulgado para eu poder até falar para vocês, olha, a consequência disso, que pode seria alguns casos que fossem assim, divulgado o nome, que fosse famoso, para de repente falar para vocês, mas aqui no Brasil ainda é muito sigiloso, isso não pode ser explorado, não pode ser divulgado. Então, tudo isso ainda é muito pequenininho, é muito escondido, é muito sigiloso, então ainda é muito difícil. Não é que nem Estados Unidos, né? Que Estados tudo Unidos, é público, eles né? falam tudo. Não é que é uma zona, eu acho que às vezes é muito bom, porque as pessoas acabam tendo um pouco de receio até. Eu acho que tem que ter, são 2 pesos, 2 medidas. É por medo, né? Não é por Não caráter. por medo, exato. São 2 pesos, 2 medidas, né? A pessoa tem medo até de ser exposta, então ela não faz, e assim acho que são 2 pesos, 2 medidas. O Mahatma tem uma dúvida também aqui. Ó. Caso, por exemplo, ele identifique uma vulnerabilidade de forma não intencional, ele deve comunicar o setor responsável ou ignorar a situação? Acho que o pior é você comprovar que não foi... Não, mas como ele vai? Né? Eu vou ser muito advogada agora, depende. Como ele comprovar que sem querer, né? Como ele encontrou essa vulnerabilidade? Apertei o botão comprar e de repente apareceu os dados de todos os funcionários da empresa. Vamos supor. Depende, acho que muito depende, né? Quando a gente está numa empresa analisando vulnerabilidades, que a gente encontra uma vulnerabilidade, a gente está andando, a gente olha e fala, e uma sem resposta. Tropecei, exato, tropecei. Tropecei que era uma carteira cheia de dinheiro. Não podia eu acho que muito depende. É o código-fonte. E no código-fonte tem os dados sensíveis. Então, mas tu fosse lá inspecionar. Então não foi sem querer. Não. Sem querer. Não, sem querer, sem querer, na minha opinião, sem querer, eu estava comprando um negócio, apertei o botão comprar e apareceu os dados de todos os funcionários, por exemplo. Ou então carregou e quebrou e mostrou, sei lá, algo assim. Mas você... Olha, eu aviso quem? Como é que eu faço? Apertei o botão comprar, apareceu lá, Carolina e Jeep. Olha, neste caso, pode usar o sócio da empresa, porque agora realmente, se é muito sem querer dessa forma, você tem que avisar o sócio da empresa ou o seu superior imediato e falar, olha, realmente não fiz nada, eu fui apertar em comprar e apareceu isso. Mas, gente, isso é muito... Mas tá, é aí que acontece se eu fizer o seguinte, eu fui lá, apertei o botão comprar, apareceu Carolina Jeep, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí eu falo assim, putz, uma vulnerabilidade. Aí eu vou lá na empresa e falo assim, olha, tem essa treta aqui, eu fui apertar o botão comprar e apareceu isso aqui. Você tem programa de recompensa? Não, aí é uma extorsão, né? Aí é diferente, é uma extorsão. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Aí é uma extorsão. Não, aí é uma extorsão, Bob. Você não vem com essa, não. Eu, hein? Você não vem quando você acha a carteira, tem 10 mil reais, você fala assim, ó, tua carteira, me dá mais 1.000 de presente que eu achei para você. Não, aí é uma extorsão. Mas eu acho que o princípio da boa-fé, ele deve existir, né? Então, o princípio da boa-fé, ele sempre existe e ele deve sempre estar presente. Então, realmente foi sem querer, você avisa o seu superior imediato, falando, realmente encontrei essa vulnerabilidade, não estava fazendo nada. Estava aqui, apareceu o código-fonte aqui do site, apertei nada, apareceu. O site está quebrado, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Perfeito, você não fez nada, mas é uma linha muito tênue entre não fiz nada e eu procurei uma vulnerabilidade sem uma autorização. Gente. Foi legítima defesa, descarreguei 17 tiros no cara. Nas costas. Como é que você vai provar que foi sem querer? Exato. Por isso que é melhor você só ignorar. Exatamente, por isso que é uma linha muito tênue, por isso que é um depende. É uma resposta que, se eu falar para vocês, é assim, eu vou estar mentindo, eu não estou aqui para mentir, porque a gente tem que analisar caso a caso. Olha, eu realmente, como... Já está gastando dinheiro com o advogado, irmão, não é melhor analisar nada, não. O Isaac levantou a mão aqui. Você está pagando advogado, você já está gastando dinheiro. O Isaac, pode falar. Pô, é só para falar o que o pessoal está falando no chat, que é basicamente, por exemplo, eu que sou iniciante na área de segurança, a gente normalmente roda aí uns Nmap da vida, usa um Burp Suite em algum site que a gente encontra.
mas nada que a gente explore a fundo, né? A gente só coloca ali o Nmap, ele encontra algumas portas, mas a gente não vai a derrubar o fundo. site? Oi? E se derrubar o site? Com Nmap ou com Burp Não. Suite? Ah, tá, né? Não, você não sabe onde está o site. Estou fazendo aqui o extremo do extremo, né, de uma suposição. Tem um cara, sei lá, tem aplicação que é muito sensível, por exemplo, a Portiscan, por exemplo. Tá ligado aí? Uma aplicação sensível quer dizer mal desenvolvida. Exatamente. Tem aplicação que é muito sensível. É sério, Bob sabe disso aí. Tem aplicação que é, se você rodar um Portiscan, ela cai, pô. Caraca. É verdade, isso pode acontecer. Sai, pô. E nesse caso eu posso ser preso só por causa Não é ser preso, né? Preso é uma palavra muito forte. Preso não, mas você poder responder, de repente... Caso acidente. Pega o cenário de um e-commerce. Imagina que você, de repente, por qualquer besteira, para um e-commerce. Quem já trabalhou em e-commerce? Alguém já trabalhou em e-commerce aí? Eu já trabalhei Mano, também. cada segundo é clique contabilizado como um sucesso. Não é? Cada É só clique 200. perdido, uma oportunidade perdida. Os caras pegam muito pesado nisso e é uma loucura, cara. Se eu Então, puder, você para um e-commerce, meu amigo... Vou ter que pagar. se eu puder fazer uma contribuição aqui, qual é o problema de fazer pentest em empresas? Você não sabe como é que é aquela aplicação. Ela pode ser uma aplicação Master Blaster que gastou 500 milhões, como pode ser uma aplicação que o primo fez. Então, tipo, você não sabe como é que está o back-end dessa aplicação. Se houver back-end. Tem isso. Tem aplicação que é tão... O front assim, é o back. que o front é o back. Então, você não sabe até você testar. E aí, por isso que eu digo, eu trouxe de forma exagerada o Nmap, mas tem situações que a aplicação é tão sensível que um Portiscan pode travar, pode parar, depende muito do contexto que está fazendo. E como você não sabe como é que é do outro lado, você pode sem querer causar, entendeu? Esse é o problema. E aí tu causou esse de segurança, porque tu violou o CID aí, né? Não, você vai dar o azar, né? E você ainda pode dar o azar, né? Você está lá fazendo o teste e de repente cai. Não foi por tua culpa. Mas tu fez, Mas vamos buscar no log, mano, o Isaac tá aqui causando, velho. Vamos buscar esse moleque. Ou pode ser, isso pode ser uma situação bem possível, mas pode ser também o mais improvável. Você está fazendo um teste e alguém naquele momento está invadindo e consegue. E você só estava fazendo o teste, seu IP está na cola lá também. Lembra? Da mesma forma que não existe segurança 100% em nenhuma empresa, cara, o OPSEC não existe. O OPSEC, ele nunca vai ter um OPSEC 100%, sempre tem um rastro, sempre tem um caminho para te achar, senão esses caras tudo não eram presos. Sim. Né? Senão o líder do russo lá, o líder do Lockbit, não tá nem em cana, velho. Ainda mais quando você não quer, ainda mais quando você é um hacker ético, né, nesse sentido. Por mais que você esteja fazendo sem uma autorização, você não é um cybercriminoso. Então, você não quer se esconder. E seus cuidados são menores. Exatamente. Né? Seus cuidados são menores. Pô, minha máquina aqui tá no básico. Se os caras procurar, vai me achar em segundos. Exato. É isso aí, vamos passar no próximo slide, Carolzinho. A gente falou desse. Na verdade, isso aqui são só benefícios, né? Então, para vocês que são iniciantes, por exemplo, quando a gente vai chegar para conversar com uma empresa, que vai falar para uma empresa, o que vocês devem falar para eles, né? O que vocês devem vender para eles? Veja, redução de riscos e prejuízos financeiros, conformidade com normas e frameworks, melhoria contínua de maturidade em segurança, geração de confiança para clientes e parceiros, cumprimento de exigências de auditoria ou certificações, porque eu vou falar até uma coisa que a gente ouviu de um cliente essa semana, né, Bob? É importantíssimo esse tipo de certificação, porque isso vai estar na nossa reputação. Eu vou colocar isso no nosso custo comercial. Por quê? Porque você tem uma certificação, por exemplo, ISO 27001, é importante, porque você vai mostrar que você é uma empresa saudável, uma empresa confiável. Então, é importante ter um pentest, é importante você ser uma empresa que você tem menos vulnerabilidades, né? Vou sempre reiterar, gente, menos vulnerabilidades, porque vulnerabilidade a empresa sempre vai ter alguma coisinha, né? O Bob, ele sempre acha uma coisinha aqui para puxar, ele sempre acha uma portinha. Ele sempre tem um jeito, né? Ele sempre tem um jeito aqui, ele sempre me deixa com medo de alguma coisa. Então, tá tudo certo. Então, existe isso. Mas
o custo de um pentest, ele sempre vai ser menor que um incidente. A gente acabou de passar, a Jaguar acabou de passar e ficar um mês parada. Imagine o que é um custo para uma empresa como a Jaguar ficar um mês parada. É absurdo. É absurdo. Para eles é absurdo. Então, é um benefício para a empresa. Então, saber vender o pentest para vocês é excelente. Vocês vão ter sempre trabalho. Ainda mais com o avanço da tecnologia. Ele está exponencial. Mas vale lembrar que sua reputação te precede, né? Exato. Aí que é importante a questão da ética. Exatamente. Tá bom ou tá ruim? Exatamente. Então, do jeito que está avançado, o avanço da tecnologia e a necessidade do pentest, também a exigência das empresas está sempre sendo maior também. Então, ela está sempre querendo mais. Então, se você ter esse Boa reputação. Boa reputação, eu ia falar outra palavra, mas boa reputação é melhor. Boa reputação é sempre muito importante. Tá? Bom, aqui a gente entra naquilo que o Eric tinha falado, do que precisa, né? Então, no pentest a gente precisa ter, sim, um documento assinado. Aqui eu coloquei o ROI, porque ele é um termo em inglês, mas ele nada mais é do que um contrato assinado e um NDA, que ele é um contrato de um sigilo, né, um acordo de cavalheiros, como ele colocou aqui, mas ele é um sigilo de informação, então ele é um documento sigiloso, ou seja, um pentest, o que você descobre daquela empresa, você não pode sair falando. Você não vai falar que você fez um pentest naquela empresa, o que você encontrou de vulnerabilidades. Você não pode sair falando o que é isso. E são duas coisas diferentes. Exato. O contrato é o que diz que você pode fazer. Exato. O NDA é o que diz o que você não pode fazer. Então, são coisas distintas. O contrato é um documento de prestação de serviços de pentest. O outro é um documento de sigilo de informações. Tá? Aí você também tem o escopo. Então, o que tem que estar dentro do seu contrato, do seu ROI, né? Então, é o escopo, ele tem que ser claro. Por que ele tem que ser claro? Porque a pessoa que está lendo o seu contrato, normalmente são executivos. Então, os executivos, eles não vão entender tecnicamente o que vocês estão falando. Muitas vezes o Bob vai falar comigo, eu falo, o que, Bob? Execução é porcaria. Não. O que você está falando, Bob? Não. Pera, fala devagar, fala português, que você está falando em alemão agora comigo. Fala devagar, por favor. Então, precisa falar devagar, porque por mais que eu entenda, ainda assim, eu não sou técnica. Então, precisa ter um escopo claro e definido. Então, eu preciso ter um período e responsável definido, identificado. O Eric vai falar, o Isaac vai fazer isso. Então, precisa ter, é necessário que seja, e óbvio, precisa ter uma autorização escrita e explícita para evitar aquilo mesmo que o Eric falou. Mas e se falar, eu não pedi nada? Não, isso aí, ele invadiu aqui. Ele filtrou dado. Eu não tenho culpa nenhuma. Porque, gente, para procurar um culpado, aí a corda sempre vai sobrar para o lado mais fraco. Como a gente fala por aqui, né? De boca só beijo. É bom ficar esperto com o escopo, porque assim, o escopo é uma das partes bem difíceis de montar para fazer um pentest. Vamos usar o exemplo de novo de uma loja virtual. O pentest nunca vai ser feito na loja. O que vai ter que ser feito? Montado um ambiente, espelho da loja, com dados falsos. Né? Agora, por que não pode ser na loja principal? Expliquei. Se você derrubar a loja, ferrou. Ninguém quer que a loja caia. Ninguém. Não, é sério. Tem que explicar porque o cara não associa, né? Aí você entra com o problema do pentest no outro ambiente, porque ele não vai refletir a exata infraestrutura, mas isso é outro problema. Então, assim, aí o escopo vai definir por partes. Vou fazer o pentest fase 1 na aplicação, fase 2 numa réplica da infra, né, com a infra idêntica, no mesmo ambiente. Vou fazer a fase 3 no banco de dados, por exemplo, mas aí vou usar um banco de dados espelho, não vou atacar o banco de dados mesmo, que vai causar lentidão. Então, o escopo ele é um trabalho feito a 4 mãos, você e o cliente, e tem que ser bem definido e pensado em todos os detalhes, para você evitar uma parada ou uma perda real. Sinclair? Sinclair foi meu aluno, cara. Que ano, Sinclair? 1622, eu acho.
Faz tempo. Ele tá tímido, tá? Então deixa esse cara acanhado, pô. Acho que ele tá usando o computador da Carol, não funciona o microfone. Olha lá, tá montando, desmontando. Uma coisa aqui. Estão me escutando? Agora tô ouvindo, agora. Ah, não tá funcionando o microfone. Eu acho que Tá foi ouvindo? 2006, Agora tá, 2002. mano, agora tá, tô te ouvindo. Seguinte, a pergunta é, no caso, o Pentest poderia criar um homolog para Pentest, que tem um homolog para botar em prod. Eu posso usar o homolog ou crio um homolog para Pentest? Depende do escopo, né? Se você quer testar antes de enviar para a produção, você vai usar o homolog. Se você quer testar como está a produção, você vai clonar a produção. Depende do objetivo, né? Entendeu? Porque o homolog nunca vai ser igual à produção, porque você tem códigos desenvolvidos não publicados. Beleza? Sim. Então assim, o que eu quero fazer? Qual que é o meu objetivo do playtest? Eu vou subir uma nova versão, quero saber se está tudo ok. Eu vou trabalhar no homolog em cima do novo código. Eu tenho uma aplicação no ar e preciso fazer um pentest por algum motivo, requisição, um contrato novo que eu vou fechar, não importa. Quero testar a produção e provar que meu produto está bem saudável. Aí, só que você não pode fazer, obviamente, na produção, você vai clonar ela exatamente como ela é e fazer o teste lá. Aí você vai planejar as fases, etc. Beleza. A estratégia depende muito do objetivo. Uma coisa, na verdade, é uma dúvida minha, tá, Bob? Em relação a black box. No meu entendimento, até um pentest black box ele tem escopo. Que é uma coisa que a galera. Não, mas black box, você não tem que saber nada. Eu fiz, sim, beleza, mas será que Eu não sei de nada, mas eu sei para onde eu vou. Eu quero testar, no máximo a loja, por exemplo. Ou, exato, como a gente fez um recente. ou não fazer também, né? Que eu fiz com o Adilson, ia testar exatamente uma aplicação da empresa que tem várias aplicações. Então, E também não fazer, né? Tipo, não logar com a conta, ou então até pegar as credenciais, mas não testar. Tem isso também, não é isso? Isso, tem tudo. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Credenciais, cara, você só pode dizer que você pode pegar, mas filtrar isso vai dar dor de cabeça. A POC tem que mostrar que você poderia ter exfiltrado. Mas exfiltrar. Se apertar aqui no botão, eu consigo tampar aqui o banco. É mesmo que contrato. Então, essa não é que entra, né? Aí só vou fechar só mais uma linha aqui da Carol, que eu vou atormentá-la um pouquinho, porque já entra uma coisa importante que faz parte do escopo, que é o período e responsáveis identificados. Quando você vai fazer o pentest, tem que identificar para quem você vai ligar quando você fizer merda. Porque isso pode acontecer. Hoje nós fizemos testes de IoT. Com quem eu falo? Né? Com quem eu tenho que falar se eu parar uma máquina? Com quem eu tenho que falar se eu parar a loja? Com quem eu tenho que falar? Então, antes de começar qualquer coisa, você tem que ter tudo isso na mão. Exato. Vou deixar para falar uma coisa agora. Por escrito, tem tudo por escrito, né? E aí, fora da lei, é tudo aquilo que a gente também já falou, né? É tudo que não está no escopo. Qualquer acesso sem autorização, alteração de dados sem consentimento, extração de informações não autorizadas, testes além do que está no escopo do que foi acordado. Repara esse detalhe que ela falou. Além do que está no escopo. Estamos falando que a gente tem um contrato, tem o escopo e o NDA assinado. E ele sai da lei. Exatamente. Quando você sai do escopo. Exatamente. Então, assim, por mais que você queira ser mais proativo, você queira ir além, você passando disso, né? Por mais que seja por algo, olha, eu estou mostrando um trabalho, e aí é uma linha muito tênue entre transformar o que é uma prestação de serviço entre uma invasão. É muito, gente, é muito, 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 muito tênue, é muito fininha essa linha entre eu estou sendo ético e prestando um serviço de eu estou sendo um cybercriminoso. Então tem que tomar muito cuidado. Por mais que vocês queiram ser proativos, vocês podem chegar a quem contratou e falar, olha, podemos aditar o contrato, a gente pode aumentar o escopo, informar, e aí sim, com autorização, vocês melhorarem. Mas, sem essa autorização, sem esse aditamento do contrato, vocês estarão, sim, cometendo um crime. Alguma pergunta, pessoal? Não. Bom, aqui são as leis que a gente falou, então, a lei aqui em cima, a gente já não tem mais, mas é a Camila Dickmann, que ela
se tornou dentro foi implementado agora para o Código Penal, agora não, já faz um tempo, foi em 2021. Aí a gente tem o Código Penal, tem o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tudo ligado diretamente ao vazamento de dados, ao crime cibernético, à perturbação de serviços, à responsabilidade online, né? Então, o ativo que o Bob falou. Então, o risco, ele não é só criminal, né? Muita gente acha que é só um crime, e não é aquilo que eu falei. Você não vai responder só criminalmente. Você pode responder administrativamente, você pode responder civilmente, se você causar um dano, por exemplo, então você pode causar um dano material ou moral. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. A linha é muito tênue, sempre. Quer falar alguma coisa, Bob? Não, mas não ajudando isso aí. Bom, aqui é um pouco mais do mesmo, mas é sempre muito bom a gente reiterar, porque, pelo que o Bob falou, muitos de vocês aí estão começando. Então, quando um pentest ele pode ser realizado com autorização por escrito, e aqui a gente está falando de mínimo, tá, gente? Mínimo. O que é mais não prejudica, tá? O que abunda não prejudica. Então, isso aqui é o mínimo. O que abunda não prejudica. Falou. Autorização por escrito, escopo técnico definido. Então, o que é basicamente o escopo técnico? Então, IPs, HOTs, exclusões claramente listadas, técnicas especificadas, janela de execução. Então, o que é a janela de execução? É o que o Bob falou, período definido, o contato de emergência. Então, a gente precisa ter um contato de emergência. Se ele parar uma máquina, para quem eu ligo? Se eu parar algum tipo de operação, se eu cair o site do e-commerce, eu ligo para quem? Com quem que eu falo? Até no pentest físico, né? Você vai invadir uma empresa, aí no pentest físico, se for preso, para quem você liga? Exatamente, precisa. Então, um NDA, então tudo isso, ele é o mínimo que vocês precisam ter para vocês realizarem um pentest. Eu sei que parece muito pouco, mas é o mínimo para você continuar sendo um hacker ético. Vamos começar, né? Ou começar, não sei qual é o nível de início de vocês, mas é o mínimo. Bom, limites do pentest. E aqui eu vou até pedir a ajuda do Bob para falar um pouquinho, que eu acho que ele vai falar até melhor que eu. Né, Bobito? É isso aí. É quando você sai do pentest, mesmo com autorização, você está fora. A gente falou um pouco, né? Exfiltrar dados sensíveis. Nunca se exfiltra dados sensíveis. De forma alguma, nem com o contrato, com o NDA. Encontrei a vulnerabilidade. Dá para exfiltrar dados sensíveis. Tem que criar uma POC para demonstrar. Você vai fazer o quê? Você vai criar uma POC que você vai criar um banco, pede para criar um banco fake, acha uma forma de você mostrar aquilo que é possível sem tirar esses dados de lá, sem fazer essa filtração. E de fato, né? Ou pelo menos de dados reais. E se você for mostrar num print que você poderia filtrar aqueles dados, você vai lá e anonimiza eles. Você borra lá cada um dos dados para que eles não apareçam de forma clara por causa da LGPD. Então, nunca exfiltrem dados, mesmo que com contrato, mesmo que com NDA. Tá? Isso aí pode dar problema. Por quê? Porque se você trouxer para sua máquina, você não tomar o cuidado, e sua máquina, você perder da sua máquina for roubada, você cair no ransomware, também isso é possível. Enfim, não exfiltrem dados é a melhor coisa. Então, nunca façam a exfiltração em POCs, de forma alguma, tá? Comprometer backup e produção. Isso é muito importante. Muitas vezes, a gente vai na movimentação lateral, quando consegue entrar em alguma coisa, e a gente quer testar e tá o backup lá, e a gente compromete o backup de alguma forma. O backup não precisa ser comprometido diretamente. Eu fui lá e apaguei o backup. Mas se eu mudar os dados, o backup estará comprometido. Porque eu vou fazer um backup de dados adulterados. Né? Então, sempre se preserva os dados da produção. Não mexe em produção. Se por acaso o teu contrato pedir para fazer o teste em produção, é possível, existe. Né? Às vezes você faz
Se ele fala assim, ó, vamos fazer na produção, beleza, você vai ter que montar um plano técnico para que você não altere nenhuma informação na produção. Isso, inclusive, você tem que marcar bem os seus horários, o seu cronograma para poder identificar esse log. Porque você entrando já altera o log. Então, você tem que tomar esse cuidado também, tá? Isso é extremamente importante. Testar sistemas críticos, infraestrutura crítica como energia, água, esgoto, indústrias, sistemas, hospitais, sistemas que não podem parar. Cara, isso aí você tem que tomar todo o cuidado do mundo com o escopo. Como que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Quais são os riscos de fazer? Porque às vezes você tem que fazer na produção. Você não vai ter um backup de uma máquina, de uma turbina elétrica, por exemplo, uma turbina de hidrelétrica. Você não tem backup disso. Mas isso aí tem um sistema lá que está monitorando ela, que está controlando ela. E isso pode ser invadido e destruído. Né? Isso hoje com a cyber war, Ucrânia versus Rússia, isso está acontecendo pra caramba. Então você tem que testar isso. Só que são sistemas críticos. Como é que você vai fazer se você fizer uma besteira lá? Como que você vai fazer para não fazer uma besteira? Então, o sistema crítico, a atenção é triplicada. Tem que estar muita gente envolvida, tem que ter muitas assinaturas, um plano bem montado. Uma autorização vaga, ela não isenta a sua responsabilidade, né? Então, a exploração de dados sensíveis, gente, não vai isentar você de responsabilidade, isso é muito grave. Aí sim, principalmente depois da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, comprometimento de backup, né? A gente sabe o quanto isso é importante para qualquer empresa. Então, testar infraestrutura crítica, isso não vai isentar vocês de qualquer responsabilidade. E a gente não está falando só da parte criminal. Por que a gente não está falando só da parte criminal? Porque vocês podem ter uma autorização para a realização de um pen test, né? Mas se vocês fizerem esse tipo de ato, mesmo com essa autorização, vocês ainda podem responder civilmente. Vocês podem responder para pagar. Você tem que indenizar essas empresas, porque isso é o tipo de dado, de necessidade de uma empresa que vai demandar muito valor, muita obrigação. Então, precisa. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Esse Tenho uma dúvida. Tá, vamos imaginar, uma história já conhecida para você, mas eu vou trazer ela para os dias atuais. Vamos imaginar que eu estou testando a empresa Caroline Deep Corporation e, de repente, eu escorreguei meu IP, escorreguei o alvo e fui parar numa outra empresa. Sei lá, fui parar lá na Itaipu e parei uma turbina hidrelétrica. Eu escorreguei, assim, sem querer. O que acontece? Você parou a empresa. Vamos imaginar que sim. Não que seja verdade. Não, jamais teria feito isso. Me contaram, né? Me contaram. Vamos imaginar que sim. Aconteceu com um amigo dele. Hipoteticamente. Me contaram. Hipoteticamente, o amigo meu digitou IP errado. Com um amigo dele, gente. Aconteceu com um Ele amigo dele. Sempre é um amigo. Vocês acham que é fácil trabalhar com o Robertson, né? Vocês acham que é tranquilo trabalhar com o Robertson. É Hipoteticamente, o meu amigo digitou IP errado e foi para uma outra empresa. Exato. E ele entrou, deu certo, assim, sabe? Ele conseguiu entrar e deu ruim. Deu muito ruim. O que acontece? Deu muito ruim. Aí a gente vai no depende de novo, né, Robertson? Depende. Neste caso do seu amigo... Você tem uma boa advogada ou não? Neste caso do seu amigo, o escopo do contrato estava muito bem delineado e a gente tinha colocado esse tipo de escorregão, né? A gente tinha colocado lá no seu amigo que esse tipo de escorregão poderia acontecer, a gente saberia a quem ligar, a quem informar, mas precisa estar realmente dentro do escopo, né? A gente precisava falar com esse tipo de pessoa, mas em tese isso não pode. Isso sim configuraria um crime, né? Se não tivesse uma boa advogada. Eu entendi, meu amigo dele que tem uma boa advogada. Ainda bem, né? Quer passar? Vamos passar desse slide. É melhor. Bom, aqui, pessoal, ele é um slide muito polêmico, e eu até conversei bastante com o Bob antes, porque eu fiquei
Bob, eu não sei como é que eu coloco isso, porque não é que precisa ter certificação para você realizar um pen test, mas é aquilo que a gente falou, né? As empresas, com o avanço da tecnologia, por mais que não precise, as empresas estão cada vez mais como eu posso? Exigentes. Elas estão cada vez mais exigentes. Então, eu quero contratar o Bob. Vamos supor que o Bob fosse ninguém. Ninguém conhece o Bob é muito ruim, e fosse um profissional iniciante e não conhecesse o Bob, e ele não tivesse uma certificação. Poxa vida, eu sou uma empresa e eu tenho aqui o meu bem, a minha vida. Eu estou aqui, sei lá, 80 anos. Poxa, eu não vou contratar o Bob. Sabe por quê? Como que eu vou contratar o Bob para testar a vulnerabilidade da minha empresa e falar, perfeito, testa a vulnerabilidade dela, vê que tipo de dado, de vulnerabilidade que eu tenho aqui. Como que eu vou confiar no Bob? Não tem como. A cara é linda. Não tem cara de bom moço, né, gente? Ele não tem cara de bom moço. Né? Eu vi aqui em um dos momentos que alguém falou que o Bob é lindo, vocês estão brincando comigo, não é possível. Olha que eu sou lindo, cara. Então, assim, não tem aqui uma confiabilidade. Não tem uma confiabilidade. Isso é bullying, não é bullying? Emprego? Isso aí o que é isso aí, emprego, cara? Quando eu faço isso com você. Não tem uma confiabilidade, né? Então, aqui é mais uma sugestão, uma orientação para quem está começando, que se é uma pessoa física, né, ao início, poxa, seja aí uma empresa unipessoal, hoje tem, né, essa facilidade de você abrir essa empresa unipessoal, para você ter ali um vínculo e a empresa poder puxar isso daí de você, ter as certificações, você ter aí uma eficiência, você ter certificados, isso é muito importante, porque por mais que você faça cursos, mas cursos sem certificações, você acaba não tendo de onde puxar, acaba não tendo como comprovar, por mais que vocês sejam muito bons. E aqui a gente não está falando só de mérito. Eu sei que às vezes quando eu estava na escola, a gente falava, nossa, a prova é muito ruim, a prova é muito chato. Mas quando a gente chega na fase adulta, a gente precisa dessa certificação para comprovar, principalmente no início de carreira. Inicialmente, abrir uma empresa, às vezes com mais de um sócio, é muito difícil, às vezes é muito custoso. Então, você quer continuar sendo uma pessoa física. Então, tenha certificados, né? Estude, gente, estude. Né? Estudar é lei, hein? Precisa ter essas certificações. Veja, o Bob tem aí 155 anos de estudo e ele continua estudando. Ele continua estudando. Eu tenho testemunha disso. Você está gravando, né? Ele tem 155 anos de estudo e ele continua, sabe, de profissão, e ele continua estudando. Por quê? Porque a profissão, ela sempre vai mudando, ela sempre tem coisas novas e ela vai melhorando. E a empresa, elas estão sempre mais exigentes. Então, com o avanço da tecnologia, elas ficam mais exigentes, porque elas confiam menos no profissional. Elas confiam muito menos. Então, para confiar, antes de mais nada, não é só olhar para a nossa carinha bonita. Ela precisa ter um histórico, ela precisa ter uma certificação. Então, estudem, pessoal. Então, isso é realmente uma orientação. Então, se você tem uma empresa, então, que tenha um KNAI específico para pentest. Se você não tem uma empresa, você quer ainda continuar sendo profissional, só pessoa física, então tenha certificações. Então, aqui é mais uma orientação, não quer dizer que seja obrigatório ter, mas ajuda, né? Eu sei que... Uma analogia simples, Carolina, desculpa até te cortar. Imagina. Imagina que você vai construir uma casa. Você vai botar um pedreiro que você nunca viu na sua vida, ou você vai botar um pedreiro que você teve indicação de várias pessoas, ou você pode contratar uma empresa que contrata um pedreiro que é qualificado para fazer aquela casa. Você não vai contratar um cara que você nunca viu na sua vida, não sabe nem se... E pior ainda quando ele falar, não, eu nunca construí nada na minha vida, eu quero que você seja o primeiro. Tipo, tem teste, segurança, não é brincadeira. Tem teste... Só em filme que é o glamour. Na vida real, tem que estudar pra cacete.
Bob aí é o cara que não dorme aí, às vezes eu vou tentar acompanhar a bola, o Bob eu já desisto, porque eu já vi um pouco, o Bob dorme menos que eu ainda. Quando você faz um teste, você vai encontrar, vamos dizer assim, né, o cara de calças baixas. Então, o cara, tudo que tem dele disposto, do que ele não conhece, você, em teoria, você encontraria. Como é que a pessoa que nunca te viu na vida, que você não recebeu nenhuma indicação de nada, que você nunca trabalhou com isso, que você não tem nenhuma explicação disso, o cara vai dizer que tu não sabe nem metrificar a tua hora trabalhada. Tipo, não sabe nem calcular a tua hora trabalhada. Exato. Aí o cara faz, quanto é que é teu penteste? Ah, me dá aí R$1.000 aí. Tipo, o cara não sabe nem quanto é que ele vale, pô, pra poder fazer, pô. Quer fazer de qualquer jeito para poder tratar. Então, assim, penteste não é brincadeira. Como o Bob falou aqui, a Carol falou, você pode causar um incidente de segurança. Você pode parar a empresa, você pode parar de um jeito a empresa que talvez ela nem se recupere. Se você parar o hospital, você mata pessoas. Exatamente. E é muito outro sério. detalhe importante agora. Agora vem uma questão bem polêmica para vocês pensarem, tá? Se você olhar a PPTech, a nossa empresa, você vai ver que a gente não tem cliente. Bom, está eu, a Carol aqui, o Adilson, estamos no Rio de Janeiro aqui em cliente, mas nós não temos cliente. Por quê? A gente entende que o sigilo do cliente, porque se você está fazendo pentest, você está encontrando vulnerabilidade. Se um criminoso que vai ver que você está lá, você já sabe que tem vulnerabilidade, vai buscar também. Exato. Então a gente nunca divulga nossos clientes. Como fazer um portfólio? Vocês pensaram um pouquinho. Como é que você vai fazer a reputação de vocês? Sendo que não é o ideal. Eu sei que a maioria expõe o cliente. Eu particularmente, acho que não é uma boa prática. Como é que constrói um portfólio e você consegue ganhar a confiança das pessoas sem que ninguém saiba quem são seus clientes? Quando o cara chega na reunião e fala assim, tá, mas quem vocês já fizeram? Para quem vocês já fizeram esses trabalhos? Você fala, não posso abrir. Aí entra a questão da ética, né? É a tua reputação que te precede. A sua reputação vai te preceder. Então você fala assim, pô, mas quem é? Pô, olha o meu currículo, eu tenho 35 anos aqui já. Né? Pode ligar para qualquer um dos meus ex-chefes. Né? Então, aí você vai ter essa reputação. Ah, mas eu estou começando, agora ferrou, mas tudo bem, você também não tem cliente, então está igual, não tem diferença, né? Aí eu tenho reputação, e a gente já falou isso bastante, que é criar projetos, a gente pode fazer mais lives sobre isso, inclusive o Eric fez uma incrível recentemente, está gravada, está no YouTube, a gente pode fazer mais sobre isso também, mas então a importância da ética, né? A importância da tua reputação como profissional numa área tão crítica que é a área de cibersegurança. Exato. Exatamente. Por isso que pentest, assim, a área de retinha é tanto indicação, né, Bob? Tipo, porque você tem que... E outra coisa também que eu vejo muita galera fazer. Velho, júnior não faz pentest. Ponto final. Júnior não faz pentest. Quem faz pentest é sênior e o júnior acompanha o sênior para se desenvolver e aprender. Júnior não tem maturidade para pentest. E não estou falando nem da parte técnica. Eu estou falando de escrever um relatório. O que é que eu já peguei, tá, Bob? Por exemplo, eu já peguei pentest que o cara me trouxe todos os estudos como CVE. Aí eu falei, beleza, massa, mas qual é o impacto aqui no negócio? Aí faça. Mas eu quero fazer 3 vezes o pentest, pô. Porque, tipo, o cara não sabe escrever, pô. Eu falei, meu amigo, o que você me trouxe? Qualquer ferramenta que GV traz. Eu quero saber qual é o impacto disso aqui no meu ambiente. Pode ser que especialmente é o negócio, né? Exato. Qual é isso aqui que que vai parar a minha empresa, eu vou perder X. E se eu parar, eu vou perder quanto? Nem que seja uma estimativa, né? Uma estimativa que se parar tantas horas vai causar tanto. Beleza, como é que eu corrijo isso aqui? Que tu acha que é assim, né? Faz pentest, tá lá. Sim, como é que eu quero corrigir? Quem vai corrigir é o dev, quem vai corrigir é o cara de infra, os caras não são de segurança. Então, o cara faz pentest e não bota correção. Como é que o cara que vai pegar o documento e vai corrigir, pô? Se não falou. Aí é isso que eu digo, é aí que separa o João do trigo. Pentest não é para júnior. Júnior acompanha pentest. É diferente. Quem vai pentest, eu quero ter experiência. E aí você acompanha esse cara, auxilia ele vai te passando em bizu, ele escreve o relatório, ou então você acompanha a parte do relatório, como é escrito, qual é a escrita do relatório, que é um relatório que deixa diferente, por exemplo. A galera sabe escrever. Português. Falando português, pô. É sério, pô, ela não sabe escrever.
É a vírgula, é a concordância, é a verbo. Tipo, aí pega esse relatório, aí pega o diretor. O cara vai dar uma lapada, pô. Aí tá fazendo uma prestação executiva do pentest. Aí o cara fala assim, tá, eu trouxe aqui todas as vulnerabilidades, mas vai impactar em que no ambiente? Não, porque isso aqui tem que corrigir. Sim, mas se eu corrigir, vai me custar 10 milhões. Se eu tivesse dentro, ia me custar 3. Eu não vou corrigir. Ponto. Tá ligado? Tipo, é isso que a galera... Não, depende do negócio. Por isso que é importante ter um negócio, né? Exatamente. O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Quanto vai custar? Quanto eu ganho, quanto eu perco? Basicamente, é sempre sobre dinheiro. A gente está falando de negócio sempre. Mesmo o pentest, ele é técnico, mas ele faz parte da regra de negócio. Que, inclusive, faz parte do pentest testar a regra de negócio. Exatamente. Essa é uma das partes do escopo. Pode seguir, cara. Eu vi que o Gabriel fez uma pergunta que ele não entendeu o que precisa, o que é recomendado. Na verdade, aqui é só uma orientação mesmo, Gabriel, é só uma recomendação por alguns anos aqui de experiência que a gente tem. Para a empresa, o que a gente fala, né? Que se você é uma empresa que só realiza pentest, o seu KNAI ele tem que ser específico para esse tipo de serviço, né? O que é KNAI? KNAI, ele é como se ele tem um objetivo, um objeto. Toda empresa ela tem que ter um tipo de serviço, tá? Então aqueles códigos que aparecem lá. É um código. A gente chama, eu não vou saber a nomenclatura correta do que é. Das atividades econômicas. Como é, Edson? Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Classificação Nacional das Atividades Econômicas. O Adilson é muito mais inteligente que a nossa parte, gente. Obrigada, Adilson. É isso, é um código, né? Então, a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Então, o objetivo nessa classificação tem que ser específica para esse tipo de serviço. Isso se vocês for uma empresa só para isso. E, além disso, o que a gente também faz, o que a PPTec faz? A gente fornece um seguro, tá? Por quê? Porque isso dá credibilidade. Olha, se porventura, igual o amigo do Bob, der um escorregão, né? Der um escorregão e tiver um tipo de prejuízo, né? E nesse caso, o amigo do Bob não tem nenhum prejuízo, mas se tiver um prejuízo, existe um seguro. Isso traz credibilidade, tá? Então, essa é uma sugestão que a gente normalmente dá aqui na PPTec, é o que a gente faz aqui. Gabriel, só um complemento. Para quem está começando, é sempre legal entrar em alguma empresa para trabalhar, em vez de começar como consultor. Fica muito difícil começar como júnior. Entrar numa empresa de pentest, uma empresa de cibersegurança, para conhecer ambientes, ajuda bastante a se desenvolver e depois acredito que você vai ganhar mais como consultor quando você for um sênior. Espero ter respondido a pergunta. Gabriel, fala aí pra gente se você responde. Pode abrir o microfone se quiser. Senão a gente volta. Bom, agora aqui, é que a cobra fuma. Aqui a gente já foi, já voltou e a gente voltou de novo. Então, quais são as consequências de agir, né? De você realizar esse pentest sem essa autorização, mesmo que de boa fé. Então, a gente já falou, lógico, do criminal. Então, aqui a gente vai para o artigo 154A. Esse aqui é o que a gente chamava antes da lei da Carolina Dickmann, tá? Que agora não é mais, a gente entrou direto para o Código Penal. E aí a gente tem, talvez, reclusão e multa. A gente entra no Código Civil, porque no Código Civil é aquilo que eu falei. Se a gente pula o muro da casa, a gente não vai responder só criminalmente, a gente também pode responder civilmente. Por quê? Porque a gente tem que indenizar o dono daquela casa. No caso da empresa, mesmo que a gente esteja invadindo aquela empresa, mesmo que de boa fé, a gente também tem que indenizar danos materiais e ou morais, por ações ou violações do contrato, ou sem contrato, neste caso, né? E administrativo. Por que administrativo? Quando a gente está exfiltrando dados, quando a gente está encontrando dados sensíveis, dados pessoais, a gente está infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente está também respondendo pela ANPD. O que é a ANPD? Agência Nacional de Proteção de Dados. Que agora é a agência. Agora é a agência, Antes era autoridade, agora ela subiu o posto, né? Então agora ela é a agência.
E você vai responder administrativamente, tá? Então, quando você responde administrativamente, você está respondendo aí no mínimo 3 vezes. Então, isso é gravíssimo. Então, vocês realizarem um tipo de pentest, né? Então, vocês realizarem esse ato, mesmo que de boa fé, vocês estão respondendo por um crime. Vocês estão cometendo um crime e vocês vão responder por ele. Você tem uma boa advogada, só ligar para Carol. Exato. É baratinha. Barata. Gente, super barata. Pode me ligar, super barata. Veja, com advogado ou não, vocês vão responder. Isso é um crime, né? O Bob está brincando, mas isso é muito sério, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a gente vai nas empresas, muitas das vezes as pessoas falam assim, vocês são hackers. Veja, assim, hackers. Hackers não sabem criminosos. A gente não faz nada sem um contrato, a gente não faz nada sem um NDA, a gente não faz nada sem uma autorização. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente não traça para iniciar projeto por falta de documentação. Então, principalmente para quem está começando, eu sei que a ansiedade, a necessidade, a vontade, às vezes é muito grande, né? Vocês querem, eu quero começar, eu quero fazer. Gente, isso é muito legal, mas o mundão aí vai esperar vocês. Calma, tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa, muito estudo. Calma, tem tempo. Não se prejudiquem por impulso. Não se prejudiquem por uma linha, por uma escorregada. Né? Às vezes, a gente tropeça numa pedrinha tão pequenininha e vocês acabam com a reputação de vocês, acabam com a profissão de vocês. Então, e com todo investimento, né? Porque quem está fazendo curso aí sabe quanto é caro. Exatamente. É caro, é tempo, né? A gente demanda tempo. Veja, todos estão aqui aprendendo, né? Nessa live, vocês estão aqui para aprender, para ver o que vocês podem e o que vocês não podem. Veja, 9h10 da noite, vocês estão aqui ouvindo o que pode e o que não pode. Isso é tempo. Então, não percam por conta de uma impulsividade. Às vezes, esperar um dia, um tempo, às vezes a gente demora meses para fechar um contrato, mas a gente espera. Sabe por que a gente espera? Porque é melhor a gente demorar todo esse tempo, mas ter aí uma boa reputação, do que a gente tropeçar numa pedrinha e acabar com toda a nossa profissão. Então, tomem cuidado, tomem muito cuidado. Eu sei que a vontade é muito grande, mas não cometam esse erro. Trabalhem aí, que nem o Bob, você tem 55 anos, eticamente. O amigo meu não foi, isso foi uma vez. Essa área da gente é muito, muito pequena, velho. A gente termina se conhecendo e se conversando, assim, tanto para bom como para ruim, né? E aí você tem que ter cuidado, assim. Às vezes o cara... Eu conheço muita gente, eu sei de muita gente que não trabalha com ética. Faz relatório falso de pentest. Eu também conheço. Conheço um monte. Não recomendo. Aí você está na empresa, por exemplo, a gente está no projeto agora, tá? Estamos fazendo uma readequação na empresa. Quando a gente finalizar, vai ter que ser feito o pentest. Eu estou fazendo os pentests da empresa, mas não adianta eu auditar o meu trabalho. Então, nós vamos contratar uma empresa terceira para fazer esse pentest. Sim. Eu tenho um monte de empresa que eu não vou contratar. Sim. Entendeu? Eu tenho um monte de profissionais que eu não quero no projeto. Porque a gente sabe o nome das pessoas. Não é tanta gente assim. Né? Então, a gente sabe quem é quem. Então, é complicado. Você realmente, se for que eu estou pensando, é com as mesmas pessoas, inclusive. Tem uma pancada de pessoas, você tá ligado, Eric? Então, então, assim, vale a pena você construir isso. Não é 155, é exagerada, tá? 152, 153. E, cara, eu nunca tive um problema de falarem que eu não fui ético. Entendeu? Eu tenho uma boa reputação. Eu sei que, pelo menos, eu chego lá, eu não preciso falar quem é meu cliente. Não vou falar quem são meus clientes. É fechado. E assim como ninguém vai saber que você é meu cliente também. Tudo certo. Estamos aqui, trabalhando. Né? Sempre estamos trabalhando. Não consigo ler, sou cego, sou idoso. Querido Cossa, gente, você tem diversas maneiras de você adquirir experiência
sem cometer crime, né? Cometer crime é uma opção, pô. É literalmente isso. Cometer crime é uma opção, pô. Tem diversas plataformas, lugares. Inclusive, você ganhar dinheiro encontrando vulnerabilidade. Você cometer um crime é uma escolha. Né? O Oliver, por exemplo, está montando uma live para nós que ele vai fazer a exploração de FTP. Onde? O Oliver é do grupo, o Oliver nosso. Só eu, pô. Explorando onde? Eu tô ainda montando um laboratório. Eu tô... Que susto, meu Deus do céu. Porque meu nick no WhatsApp é Oliver. Aí, não, achei que tu... algumas pessoas me chamam desse jeito. Procurar algum lugar para fazer. As oportunidades estão na mão de todo mundo, né? A gente tem um grupo que está super maneiro, estamos fazendo várias coisas legais. Já temos aqui o link aqui do grupo. Mas assim, falando sério agora, velho, pô, quero adquirir experiência fazendo pentest. Faz bug bounty, pô, tu vai ganhar dinheiro por cima disso. Caso você ache, né? Obviamente, né? Faz CTF, tá ligado? Tipo, tem as paradas que consegue desenvolver a parte técnica. Aí que eu recomendo. Fez um pentest, pega o que você achou, cria um documento para terminar o repórter, para escrever, pô. Pede para alguém ler. Faz uma apresentação daquele documento para alguém que não é leigo, né? Saber se ela vai entender ou não. Isso vai reforçar você a desenvolver a parte que é não técnica, né? Que é a parte de negócio, né? Você cometeu um crime, tipo, é a escolha sua, pô. Você sabe, tá aqui, ó. A Carol tá dizendo aqui, olha, não faça interdição porque é crime, você pode ser processado. E tem gente que fala, não, mas eu boto 5 VPN, 3 killchain, 3 não sei o quê. Velho, só em filme, pô. Você quer pegar experiência e quer fazer coisa, e quer desafio? Você pega esses principais casos de ataques que existiram, monta um laboratório e simula. Tenta fazer igual. Vai lá e tenta fazer, cara. Você vai apanhar e uma hora você vai conseguir, vai aprender coisa pra caramba, entendeu? E é um pentest, só que você vai fazer ele totalmente legal dentro do seu ambiente. Cara, até montar o lab é um XP do caramba, velho. Você aprende um monte de coisa. Você, tipo, quando eu tava montando o laboratório de sudo, eu tive que compilar o bicho no braço, e enfim. Aprende pra caramba, é mais do que ficar testando site dos outros. Aprende muito, vale muito a pena, Eu faço bastante laboratório, tenho muita VM, muitos laboratórios. O site dos outros parece mais tentador, mas a tá logo ali, né? Mas não pode, foi ótimo. A advogada falou na cara, não pode. Desculpa, gente, foi mais forte que eu. Desculpa. Nada, tranquilo. Vamos lá, alguns casos de lições internacionais. Aquilo que eu falei, né? Eu tentei pegar alguns casos do Brasil, mas aqui a gente não tem, pessoal. Então, são alguns casos dos Estados Unidos. Não sei se vocês conheceram, o caso eram Shorts. O nome é alemão, Shorts. Obrigada. Chris Roberts, e aqui no Brasil a gente tem só essas partes do roubo de Pix e tudo, esses mais que a gente encontra, mas um de pentest mesmo, de invasão, que seja divulgado. Eles não divulgam, não pode. Teve do rapaz que preso agora que invadiu, acho que foi TJ, não lembro agora, que pegaram ele. Entendi, Eric, desculpa. Teve um rapaz que foi preso agora recentemente, foi esses dias aí, que ele invadiu, né, o site do, não sei se foi do TJ, ou foi do TSU, uma coisa assim. E aí a turma pegou esse cara e tal, mas também assim, né? Não dá detalhes de como foi e tal. É só a reportagem do que o cara fez e aconteceu, mas né, a parte técnica não traz, não. Exato, eles não dão muitos detalhes, né? A gente sabe do roubo do Pix, sabe, né? Do Banco Central. Essa parte a gente sabe, já teve, lógico, do STJ, a gente até sabe disso daí, mas alguns casos específicos, né, eu queria colocar algo para mostrar para vocês o que realmente aconteceu. Olha, realmente tem aqui, ó, tem lei, vocês podem se prejudicar, mas não achei nenhum aqui para mostrar para vocês. Infelizmente, aqui ainda é fechado. Aquilo que o Bob falou, né, não sei se é felizmente ou infelizmente, eu acho que são 2 pesos, 2 medidas, porque a gente não sabe se é uma questão de respeito, uma questão de medo. Os Estados Unidos, por exemplo, é aberto. Em tese, eu acho que é bom que seja por medo ou respeito, mas eu acho que às vezes
acaba afastando um pouco, mas também Estados Unidos não é muito critério, porque também tem um monte de... Eu sei, eu penso que muitas vezes, muita gente, aqui no grupo, muita gente é novo e não sabe as leis, não sabe. Eu nunca vi uma live que fala disso, que a gente está fazendo. Nunca vi. E o cara tá. Eu acho que não teve. O cara cai. Não Aí tô me sai na lembro. mídia. Aí sai na mídia, o cara está começando a carreira. Aí sai na mídia que ele invadiu a empresa lá porque estava fazendo exercício da aula lá que ele achou que tinha que fazer no site. Aí, beleza, ele vai lá, vai indenizar, vai rolar o processo, não acho que vai preso, enfim. Aí a carreira dele está morta, velho. Exato. A carreira do cara está morta. E ele só cometeu um erro, né? Então, que provavelmente ele nem vai cometer de novo, né? Essa lição que a gente está dando aqui, ele vai aprender na porrada, mas ele vai aprender. O que, Matheus? É melhor aprender pelo bem que levando porrada, né? Eu acho. Tem gente que prefere o contrário. Às vezes acontece uns bambos, igual aconteceu comigo um tempo atrás, que eu caçando CQ no site da prefeitura, e por sorte eu estava do lado de um conhecido meu que trabalhava na prefeitura. Eu encontrei um negócio esquisito lá, e eu falei pro cara, ó, tá aqui. Aí também parei por aí, aí não deu nada para mim, os caras corrigiram. Se desce, hein? Se deste. Tem que ligar para Carol. O Pini não prescreveu, não, viu? Tá nem com isso você. Exato. Eu fiz playtest físico na empresa aqui ontem, meu irmão. Onde está a Carol? Se der errado. Exato. O bom para o Bob é que na PPTech é uma equipe multidisciplinar, né? Então tem sempre 2 advogados, ou é a Carol ou o Renan. Então tá tudo certo para ele. Então ele tá sempre assim, ou a Carol ou o Renan. Tem que estar perto. Tá sempre pertinho um do outro. Falei, qualquer dia a gente vai largar ele, eu quero ver o que ele vai fazer. Vou preso? Pequeno. Acha a Carol para mim. A Carol começou assim. História aí da Carol. Começou divulgando meu telefone, foi minha atualização. Bom, Bob, aqui... Acho que a gente já comentou um pouco, né? Que é a infraestrutura crítica, né? O escopo tem que ser muito mais bem montado, né? Tem que ter autorização explícita e detalhada. Eu acho que cabe até um muito ali. Muito detalhada. A internet caiu. Voltou? Parou na detalhada. Aí, beleza. Vamos lá. Então, tem que ter autorização muito explícita e muito detalhada, coordenação com várias áreas, porque dependendo do equipamento, dependendo do que você está mexendo, tem que ter pessoas de plantão esperando se acontecer alguma coisa. Planos de contingências robustos, quer dizer, se quebrou, como é que volta? Em quanto tempo volta? Quanto custou vai custar a parada de quebrar? Tudo isso tem que ser planejado. Vamos supor, vamos usar um caso crítico aqui, vamos usar a hidrelétrica Itaipu, tá? Vamos trabalhar uma turbina. E beleza, vamos testar essa turbina. Vamos lá e atacar os sistemas dela. O que acontece se ela parar? Quem vai ficar sem energia? Qual cidade, qual estado vai ficar sem energia se eu parar aquilo lá? Quem lembra do apagão de Itaipu? Acho que eu acho que tinha gente sendo demitida, aí falaram o último que sair apagar a luz, o estagiário loucão estava indo embora. O cara levou a sério. Caralho, boy, dá apagão de Itaipu sempre doidado, né, velho? Foi bom pra isso aí, pô. Mas aí você tem que pensar como é que você volta se fizer uma besteira grande nesse caso, né? Legal, parou a turbina, como é que ela volta? Como é que vai voltar o sistema rapidamente para a turbina voltar? Porque vai ficar sem energia uma cidade, um estado, metade do país, eu não sei no que estou mexendo, né? Uma dúvida então, tem que ser muito planejado. Esse documento que você está falando, ele tem uma estimativa de perca, por exemplo, de custo, ou não? Vai em outro? Cara, depende. Tem casos que você vai fazer estimativa de custo. Por exemplo, depende do mundo do ambiente que você está indo, né? O e-commerce você tem que estimar custo. Tá, se eu quebrar, vamos supor que eu vou fazer um teste no e-commerce e o escopo diz que é na produção.
Vai dizer, né? Vai saber, mas vamos imaginar. É hipotético. Então, vou testar essa empresa na produção. Beleza. E se quebrar? E se um teste que eu fizer alterar dados? Quanto tempo demora para voltar? Vai ficar fora por 6 horas. Quanto custa 6 horas esse site fora? Então, beleza, vai custar 500 mil reais. Beleza, CEO, vai custar 500 mil reais se eu quebrar. Tá dizendo assina isso aqui? Assino, beleza, quebrou. Custou 500 mil reais. Avisei o dinheiro para você. Entendeu? Você está ciente daquilo ali, né? Bem, E no caso também, em outro agora você não faz. né? Exatamente, agora você não faz. Quebrou, custou 500. O teu pentest que você comprou lá 50 mil. Aí a tua parada custou 500 mil, mas os 50 mil que você estava jogando vai te quebrar na porrada. Vai te xingar muito, cara. É um prejuízo muito grande, né? Você tem que tomar muito cuidado, gente. Por isso que o Juninho não faz. Um teste em produção é a regra de ouro, né? Se você precisar testar realmente, aí você planeja bem. Você tem que Cara, saber e quando o muito bem cliente não tem ambiente de homologação, velho. É oração. Pior que é. Cara, Eu não tenho homologação, é oração. Não tem o que fazer. é. E às vezes o cara não tem, não é porque ele nem quer. Peraí. É porque ele tem infra para O cara isso. não tem ambiente de homologação, você já achou a primeira vulnerabilidade. Tem um link de código. Você viu a primeira vulnerabilidade anotada. nem check, né? muito esforço. Fica assim, Resumindo esforço. Na primeira reunião você já achou a vulnerabilidade já. A primeira. Já o relatório vai ficar recheado. Isso aí. Exato. É, Bom, gente, foi isso que a gente preparou para vocês. Eu realmente fiquei muito feliz com o convite do Bob. Claro, é aquilo que eu falei, eu não tenho essa técnica de vocês, foi realmente para falar da parte jurídica, da parte legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, pode chamar a gente no LinkedIn, mandar mensagem para o Bob, me chamar também, estamos à disposição. E, claro, aquela dica de ouro, não façam pentest sem autorização, sem contrato. Não bebam sem me chamar. Já passa o contato, doutora, porque vai ter muita gente precisando. Meu LinkedIn está aqui, meu LinkedIn está aqui, por favor. Adicionem a PPTech, não sei se vocês já adicionaram, mas adicionem a PPTech, sigam a gente. E tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Eu tenho, na verdade, uma dúvida. Eu vi que tu também tem a parte ali de... Eu não tem nada a ver com a gente específica, mas por da minha área. Você, Carol. Fogo, já fez Porque... isso. Mas o Bob não queria fazer essa live com um monte de hacker, cara. Eu falei para ele que era um problema para mim. Não, mas é uma dúvida que eu tenho mesmo, que eu vi que tu trabalha com espaço acidente, né? E aí, o que é que eu falo? Eu também dou aula, né? Aí, o que é que eu falo para os alunos? Que o documento da gente, ele tem também um viés de apoio jurídico, né? E quando tem incidente de segurança, claramente, dependendo do incidente, envolve você, envolve o Bob, envolve outras partes, né? Sem ser, vamos dizer assim, técnica, né? E aí, que se você puder falar desse seu lado, né? Tipo, desse apoio, qual seria o seu papel? Então, assim, para pegar também saber, né? Que tu acha que o acidente vai lá, instala a máquina, manda formatar, e pronto. Tipo, não tem outros contextos por trás aí. Isso também quando a gente fala de perca de financeira e perca também de dados, né? Quando a empresa vai sofrer um processo, ou o cara, por alguma forma, o cara se sentiu lesado e o cara que sai preso, a empresa precisa garantir que ela tomou ações, né, jurídicas naquele ponto ali. Na PPTech, a gente é uma empresa holística, né? Então, aquilo que a gente falou, a gente trabalha aqui com uma equipe multidisciplinar. Então, cada um atua de uma forma, cada um atua de uma maneira. Eu sou, lógico, advogada que atua com a proteção de dados, que ajuda, lógico, os empresários à resposta a incidentes. Vamos supor que nessa análise que a gente está fazendo, nas pesquisas que a gente está dentro da empresa, teve algum incidente de segurança, algo que seja necessário, uma medida jurídica imediata, né? Então, muitas vezes a gente precisou ali de uma ação que a gente precisava entrar com uma ação, assim, realmente
naquele momento, né? O Bob ele precisava de uma autorização judicial em um dia. Carol, Renan, preciso dessa ação. Sem problemas. A gente elaborava a ação, entrava, pedia a tutela e a gente já conseguia o quê? Auxiliando o cliente. Então, o que um advogado faz numa empresa que está atuando com a cibersegurança? É exatamente isso. A resposta ao incidente, ela não é só a parte técnica, né? Ela também precisa do jurídico. Então, ao invés da empresa ir lá, contatar o jurídico, ir atrás dele, explicar... O técnico falar uma língua, o jurídico falar outra, ninguém se entender. Exatamente. Então, a gente trabalha junto realmente dessa forma. Então, a gente conseguiu aí ter uma equipe incrível, que trabalha com sinergia, juntos. Então, lógico, eu e o Renan somos advogados, mas cada um numa linha diferente. Então, agora eu estou com o Bob e com a Dilson aqui, por exemplo, o Renan está num outro estado, atuando com outro cliente, exatamente por isso. Então, a gente atua dessa forma para trabalhar de forma ágil e respondendo rapidamente no mundo jurídico, enquanto os técnicos trabalham, lógico, na parte técnica. Então, respondendo ali, não posso deixar a empresa parada, não posso parar o meu operacional, né? Um dia parado são milhões. Então, depende da empresa, são milhões. Exato, então a gente trabalha dessa forma. É por isso que um advogado é importante. Ao invés da empresa esperar chamar um jurídico, até o jurídico entender o que ele precisa, quais são os fundamentos legais necessários, aí já foram pelo menos 10 dias. Log de operadora fica só 14 dias, né? Se você não for ágil, você perde os logs de operadora. Você pegou o IP de um atacante, por exemplo, e precisa descobrir onde que estava, log de operadora é 14 dias, tem que ser rápido. E a gente é na hora, assim. Carol, IP tal. A operadora, claro, acha esse cara para mim. Rapidão. Exatamente. Muito obrigado, Carol. Essa pergunta é exatamente isso que você queria saber, Eric? Não, é mais para o pessoal entender, né? Que já fazendo aqui o Jabá, né? A gente está com a turma aberta do curso, e aí a gente fala na parte de GRC justamente sobre isso, que é uma ação que envolve também outras pessoas, incluindo o cara de GRC, advogados, a galera de comunicação, a galera de marketing. Então, até como você vai falar para as pessoas, para o público, né? Que você tem um incidente de segurança, o advogado diz, olha, tu vai falar isso, mas tu vai manter isso aqui sigilo porque tem investigação. Então, tu vai falar que tu teve, para ser transparente, mas tu vai ter que ocultar essa informação. São nuances que existem. E é importante você falar, viu, Eric, que eu sou advogada, claro, mas aquilo que eu falei, a gente estuda muito. Inclusive, hoje eu faço MBA na USP em cibersegurança, então a gente tem que realmente estudar e fazer todas as frentes, porque caso contrário, a gente não vai conseguir manter essa linha realmente na mesma sinergia, porque em algum momento, se o Bob não falar, se o Adilson não conseguir falar comigo, ou com o Renan, a gente não vai conseguir entender. Então, é excelente isso que você falou, se você tem esse curso que é aberto para todas as pessoas, para todos os tipos de profissionais, excelente, isso é um excelente ponto. E a gente teve aluno já de GRC, a gente teve, Pedro, a gente tem uma atividade que todo mundo tem que saber, todo mundo trabalha com TI, porque o cara que é de suporte, ele vai ser o cara que vai pegar a máquina lá infectada, é o cara de infra também. Então, se você não sabe fazer o mínimo da ação, você pode apagar uma prova. Essa prova pode ser de um viés, por exemplo, de processo jurídico, e você perdeu porque você não sabe fazer uma cadeia de custódia, você não sabe fazer minimamente ali uma contenção de incidente. Você acha que pega a máquina, tira ela da rede e formata ela. Não é assim que funciona. Tá vendo? E assim, o apoio de outras áreas, saber falar, né, traduzir para você que não é uma pessoa técnica, até que está estudando, mas tipo, você vai ter um linguajar, então eu tenho que trazer para vocês de uma forma que você consiga entender qual foi o impacto do incidente, onde é que chegou, para você pegar aquela informação, ver na questão jurídica, né, e fazer um apoio na empresa. Olha, tu tem que entrar com a ação, tu tem que falar com a NPD, porque senão tu vai receber uma sanção assim assado, por exemplo, né? Tem que fazer um comunicado com a população, porque o amigo de Bob parou um ambiente lá, PLC. Amigo de Bob é complicado, né? O amigo do Bob ele é complicadíssimo. Mas são ações que as pessoas elas não entendem, né? Tipo, desde o dia 1 aqui. Segurança é negócio. Segurança é
qual é o meu papel? Manter a empresa funcionando, mesmo com o sistema de segurança. O papel de Bob, encontrar falhas que a empresa não sofra, né? Uma exploração do atacante. Mostrar, olha, isso aqui está falho, está frágil, né? E se tu não corrigir isso aqui, tu vai ter isso aqui de impacto. E o cara vai escolher, não quero corrigir, não. Então, quero corrigir, mas para corrigir, de pegar... Porque tem muita vez também que o cara não corrige nem porque o cara não quer. É porque o cara, naquele momento ali, o cara não consegue. É uma aplicação que tem 20 anos e para poder corrigir, tem que montar uma outra do zero. E vai custar 10x. Não, prefiro pegar o seguro... Pegada do pegar o seguro, né? Vou pegar aqui o seguro e vou ter semente aqui, minimamente aqui, né? Apartado, e quando der ruim, eu sei que vai dar ruim, o seguro cobre. Então, são coisas que o Júnior não vai saber. Por que o Júnior vai saber? Porque o Júnior não tem a bagagem ainda. Por isso que eu digo assim, quer treinar pentest, velho, CTF, Lab, o Matheus falou aí, Bug Bounty, não faz no ambiente que você não conhece. Você pode parar o momento inteiro por um potiscan, porque você não sabe como é que foi feito aquele ambiente. Às vezes é muito sensível. E eles falando de OT, mas ainda, OT, meu bem, se tu tropeçar, tu derrubou a cidade inteira. Um filho que derrubou. Então, assim, é muito, muito delicado. Muito delicado, com certeza, tem toda a razão. Segurança, ele é negócio, ele é estratégia, ele é investimento, né? Você tem toda a razão. Uhum. Exatamente. É isso, mas é uma dúvida, pessoal. Mais algo? Se você perguntou aqui, que eu falo muito. Depois a Carol cobra do horário, hein? Se eu perguntar agora, já era, velho. Olha, me tira pelo menos uns 5 mil por hora. Tá louco. Não dá. Aproveita aí, porque... Assim, né? Eu acho que foi uma live necessária, vamos dizer assim. Né? Acho que essa que é a palavra, assim. Verdade, bastante. É uma live que é muito fácil você vender o glamour do pentest, né? Vai lá nos seriados e tal. Sou hacker, sou robot. Não, vou lá, boto lá meu capuz e sigo. E não é assim, né? Tipo, feito o Bob disse, segurança é uma coisa tão séria que você pode matar uma pessoa, pô, literalmente. Né? Você pode achar uma pessoa desempregada, então tem outros impactos. Então, segurança não é slide coloridinho, segurança é uma parada séria. A gente brinca, a gente tira onda, faz uma coisa mais lúdica, mas quando a gente vai falar de segurança de negócio, a gente precisa ter seriedade aqui que eu tô falando, né? E é aqui que foi que vocês dois trouxeram, né? Faça o pentest, mas eu não levo meus clientes. É uma política de vocês, né? De sigilo, e reforça a seriedade de vocês, né? Tipo, eu faço o pentest, eu tenho know-how, né? Eu tenho conhecimento, e é muito também do boca a boca, né? Então, o cara fez pentest com você, pô, tem um pentest pessoal com isso, do Pentec, falem com ele, isso é muito bom. Então, acho que o boca a boca, ele fala muito, né? Sobre a qualidade aí do serviço de vocês. Então, parabéns, né? Assim, muito bom mesmo. Valeu. Obrigada, gente. Precisando, estamos aqui. E estamos lá no grupo, né? Etc. É isso. Estou lá. Obrigada, pessoal. Valeu, Beijão. pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.